chegou nesse último dia, né, Ju? E com muitas pessoas importantes na nossa bancada, né. Agora a gente recebe aí o seu Ivo Fonseca, Iago, ele que é um dos fundadores da CONAC, coordenador executivo da CONAC e membro do FECMAR. Seu Ivo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Nacional dos Povos. A partir de agora a gente conversa com o senhor fica muito aberto para o senhor fazer suas colocações. A gente tem perguntas para o senhor, mas o senhor pode ficar bem à vontade para o senhor fazer as suas colocações na medida do que o senhor achar necessário, né, Iago? Isso, muito bem-vinda. Obrigado, obrigado pelo momento. Estamos aí para o que for possível, a gente já tá para conversar, bater esse papo aqui com vocês. Sim, seu Ivo, esse ano a CONAC completou 30 anos, né? E o senhor é um dos fundadores. Então, dentro desses 30 anos de fundação da CONAC, qual reivindicação que foi apresentada lá no começo da luta, né, que permanece ainda sem uma resposta efetiva do Estado brasileiro? Primeiro momento eu quero agradecer a esse momento, agradecer a equipe, né, da Rádio Povos, né, por até estar fazendo essa cobertura para o evento grandioso que é das mulheres, né, do te do terceiro encontro povos. Mas a CONAC ela completa 30 anos, é uma data que a gente comemora em virtude daquilo que nós começamos a perceber no Brasil que precisava ter um grupo de pessoas, que pudesse fazer essa reivindicação para o Estado brasileiro. Mas só que não é 30 anos, eu digo que é desde quando o povo chega aqui no Brasil. Então, 350 anos, é 500 anos. O que é falado para nós que a população negra escravizada chega no Brasil é a partir de 1530. Então, se eu calcular 1530 para cá, essa é a data da CONAC. Então a CONAC não é 30 anos, a CONAC é quando o primeiro navio negreiro se encosta nesse continente que hoje se chama Brasil. Mas toda essa reivindicação que nós, eh, apresentamos naquela data mais formal, mais estruturada, porque nós entendemos que, o Brasil tinha uma formalidade, uma estrutura, eh, nós não podia chegar de manhã e ser atendido à tarde, né, porque os anos anterior nós não era atendido, nós não tinha uma porta para bater, nós não tinha uma recepção. Então o Estado brasileiro nos deixou numa situação bastante delicada, que não só o povo negro, como o povo indígena também, né, que o povo indígena já estava no seu solo, também ficou sem um lugar para bater, né, sem uma porta para bater. E o Estado brasileiro se estruturou de uma forma, né, que captou todas as nossas riquezas, né, principalmente do povo indígena, e nos deixou a mais, né. Então, os bem público foi captado de uma forma que nós não tínhamos direito. Então a CONAC nasce para isso, nasce para discutir com o Estado que os bem públicos teria que ser dividido. Então é isso que a gente está trabalhando para dividir o que nós temos do bem público. Eu não posso dizer qual das políticas que está sendo atendida. Porque quando eu digo que atendeu uma, está faltando 10. Então, a busca da política pública para esse estado nossa, ela é contínua, para todo tempo. Olha só, né, Iago. Então, seu Ivo, a CONAC, ela colocou essa pauta quilombola no centro de importantes debates nacionais e internacionais, né. O senhor trouxe um pouco desse histórico da CONAC, que ela realmente não tem 30 anos quando a gente olha para trás, né. E aí, a gente tem a questão das titularizações dos territórios, né. Ainda assim, né, esses territórios quilombolas, por que que essa, digamos, essa lentidão, o que que o senhor acredita que está fazendo essa lentidão da titularização dos territórios quilombolas acontecer no Brasil? Não, é um processo.
o Brasil ele tem suas caixas, suas estruturas de Estado. Então, hoje, para você reestruturar uma terra, hoje, uma propriedade, você tem que mexer em todas as estruturas do Estado. Tem que buscar isso. E quando você vai mexer nisso, você vai mexer com os outros interesses, né? Você mexe numa estrutura. Existe no Brasil uma coisa que acho que nós precisamos estudar mais, que são a estrutura fundiária no país. Nós entendemos desde quando é essa estrutura fundiária no país? Porque a estrutura fundiária do país ela é institucional, ela é escrita. Então, o que que o Brasil faz? O Brasil pega a estrutura de terra do Brasil, ela no seu corpo institucional, ela copia Portugal, que é a Sesmaria. A Sesmaria é uma que vem para o Brasil, é cópia de Portugal. Então, quando isso se estrutura no Brasil, que isso começa a se desenhar com suas propriedades, aí o Brasil tem vários elementos. Você tem as cadeias dominial, né, que é estruturada, que está dentro da Sesmaria. E tem um elemento que é jogado aí dentro. Então, a Sesmaria era formada no Brasil com uma quantidade de escravos. E essas Sesmaria estão até hoje no Brasil. Então, como é que você quebra uma Sesmaria de 1500, de 1530, que ela teve uma estrutura, uma reforma em 1858, que houve uma tentar mudar a Sesmaria no Brasil, mas ela está de 1858 para cá. Então você não quebra isso de uma hora para outra. O que que eu digo isso? O dono da propriedade de terra no Brasil, ele não mora no Brasil, ele mora em Portugal. Ou se ele morar no Brasil, a terra dele ele tá no sul e a terra dele está no Nordeste, e assim sucessivamente. Mas ele não, é o bisneto, o tataraneto que é o dono. É ele que é o dono da propriedade. Porque a história da terra no Brasil é a história da escravidão. Se você fizer uma pesquisa bem detalhada, quem é dono de grandes terras no Brasil eram os mesmos que eram donos dos escravos. E essas terras é de quem? É dos filhos deles, do neto deles. E o que que você vai parar com isso? Você tem que quebrar a lei da propriedade, que está na Constituição. Então, se você não mexer com isso, que é uma das leis mais fortes do Brasil, é a lei da propriedade. Por exemplo, até eu mesmo, a minha casa não tem o título na zona urbana, mas o próprio Estado não pode chegar e me tirar da minha propriedade. Entendeu? Mas minha casa a área urbana não é legalizada, mas o Estado não pode tirar. Por quê? Por causa da propriedade. Então, a lei de propriedade no Brasil, ela tem uma seguridade. Então, por isso que a questão fundiária no Brasil, a demora é isso. Não é porque o governo faz, o governo não quer fazer, não. É uma estrutura que precisa ser quebrada. E acho que é importante a gente falar também desse processo histórico, né, de propriedades, de terra, que nesse processo todo houve esse esbulho das terras indígenas, né? Então os portugueses chegaram nessa invasão e roubaram os territórios indígenas, roubaram as nossas riquezas, né, as nossas árvores, e roubam até hoje, né? A gente vê a Mata Atlântica sendo um dos biomas mais desmatados no país, assim, tendo apenas 12% de mata original ainda em pé, né. E foi uma das heranças dessa colonização, né, e pelo que eu entendi, vem sendo uma colonização estrutural, né. E olha só, agora a gente tem outra pergunta para o senhor. O senhor acredita que o Brasil reconhece os quilombolas como sujeitos políticos estratégicos para o país ou ainda são tratados como uma questão secundária de direitos humanos? Não, o Brasil ele nega o povo dele. Tanto o Brasil nega, o Brasil esconde o que tem. Por exemplo, o Brasil não sabe quantos povos indígenas tem no Brasil. O Brasil não tem isso.
Se criar tem o Ministério dos Indígenas, mas vai lá, se tem um dado de quantos povos tem, pode ter um dado, mas falta, Porque somos muitos ainda. porque são muitos, porque o Brasil ainda não identificou o povo dele. O Brasil não sabe quem é o povo dele. Então o Brasil nega. Agora o Brasil nega e escreve. Porque o Brasil nega, ele nega, mas escreve. Porque quem escreveu a questão de quilombo não fomos nós. Então a questão de quilombo no Brasil, ele é institucionalizado. Quilombo no Brasil é uma terminologia, é um grupo de povos, de gente, é institucionalizado. Então o Brasil não tem como negar. O Brasil não tem como dizer que é secundário, que é primário, não. Faz parte da história do Brasil. Agora ele não sabe onde está, não sabe quantos tem. É uma pergunta que eu não respondo. Ivo, quantos quilômetros tem no Brasil? Não sei. Não sei. Não, mas o IBGE diz que tem 9.000. Eu digo, não, não sei. O IBGE que está dizendo. O Estado, para ser Estado, tem que saber quem é o povo que ele tem. É isso que o Brasil é o problema do nosso país. O país ele não sabe o povo que tem. Aí, como vocês acrescentaram agora, rouba tudo que temos nós, nega o que nós temos, e aí tem os grupos, os interesses que levam essa questão. Então, a questão da nossa política, ela tem que estar na pauta do dia de todos os povos. Entendeu? O que nós precisamos hoje nesse país é uma reforma estruturada para os povos dividir o pão, o nosso direito, quer dizer, o que nós temos. Eu falo dizer que é o bolo ser dividido em partes iguais. Eu acho que isso resolveria. Seu Ivo, muito bom ouvir o senhor falar, né? Como o senhor bem colocou, né? A gente colocou aqui que a CONAC tem 30 anos, mas ela tem bem mais anos, muito mais anos, desde ali a chegada dos navios aqui nesse solo que a gente habita até hoje, continua habitando e resistindo. Mas ao longo dessa luta de fundação da CONAC, ao longo desses anos, o que que o senhor considera que foi a maior conquista dessa organização, tão importante para o Brasil e para esses povos, e o que que o senhor considera ter sido a maior frustração, política desse percurso, nesse período aí? A maior conquista é nós estarmos aqui hoje fazendo esse diálogo. E você já entender, eu entender. Quando vocês me perguntaram, vocês disseram, ó, nós somos um povo indígena. Então nós estamos conversando dois povos que são donos desse país. Eu acho que nós deveríamos conversar mais, porque nós somos donos desse país. O povo de vocês, os indígenas, já estavam e nós chegamos. Agora, essa dificuldade nós passamos junto. Entendeu? Então, eu acho que a conquista nossa, eu não posso dizer que nós estamos começando a mudar o comportamento eu até falo assim, ó, nós começamos a mudar o ordenamento jurídico do país. Os povos donos desse país começaram a mudar o ordenamento jurídico do país. Então, a nossa conquista é nós mudar plenamente o ordenamento jurídico desse país. Por exemplo, não precisava ter os parlamentos deputados, 10 deputados de São Paulo, 10 não sei, não. Por que nós não botávamos os deputados dos povos? Quantos povos tem no país? Tem 5 povos. Tem 10 povos. Então, cada povo tinha os seus representantes. É uma mudança no país. É isso que nós deveríamos trabalhar para isso. Entendeu? Porque nós não estamos dividindo, nós não estamos dentro da estrutura governante do país. Mas uma das conquistas que nós estamos trabalhando é essa possibilidade de conversar e essa possibilidade de fazer a incidência dentro do país para chegar
essa totalidade do ordenamento jurídico do país. Acho que essa é uma conquista que nós estamos começando, e está bem começada porque nós temos já hoje norma institucionalizada nesse país. Eu acho não, tenho a certeza, né, a convicção de que a Rádio Nacional dos Povos, ela surge também com essa missão, né, de juntar ainda mais os movimentos indígena e quilombola. A gente sabe que a gente é parceiro aí historicamente, mas eu acho que com essa criação da Rádio Nacional dos Povos, a gente tem essa oportunidade, né, de estar aqui dialogando com os senhores, que é um dos fundadores da CONAC. Então acho que esse movimento é muito importante, né, Ju? Com certeza, ele dialoga muito, né, como eu sempre falo, as nossas lutas e pautas são as mesmas, Nós bem. né, estão ali, sempre eu sempre falo que estão sempre ali, sendo colocadas na mesa sem as nossas presenças, né, sem a gente estar, de fato, nas pautas, né, Iago? É isso. E agora, seu Ivo, vamos falar um pouquinho sobre a clima, né? A crise climática, ela colocou os territórios tradicionais no centro do debate global. O que que o Estado brasileiro, né, está preparando para o Estado brasileiro está preparado para ouvir as comunidades quilombolas como parte da solução ou ele ainda insiste em construir políticas sem a participação efetiva desses povos? Não, o Estado vai trabalhar para nos não deixar se aproximar dessa política. Mas eles têm consciência que quem trabalha, quem preserva, quem cuida dessa política somos nós. E nós que estamos lá, é nós que preservamos, nós que sabemos entender o clima, a gente sabe nas nossas comunidades, a gente sabe a época da colheita, a gente sabe a época que vai fazer a roçado, a gente sabe, a gente conhece. Agora o Estado vai se apoderar disso, e como já está se apoderando. Ontem mesmo eu soube que no nosso estado, Maranhão, o estado estava fazendo um seminário para discutir essa política, sem conversar com a gente. Então o que pode acontecer no Brasil, que está acontecendo, que a nossa essa política nós vamos ser uma troca de moeda, se nós não tiver mais a participação, incidência política, possa que nós seja só a moeda, né, na nossas comunidades, né, vai ser moeda para os outros países, né, porque nosso estado, nosso país tem uma quantidade de áreas preservadas. Então, essa política do climática, nós estamos nós já estamos conservando, já estamos fazendo. Agora o estado pode se apoderar disso e nós, lá ficar a lutar de novo para dizer: "Não, é aqui, vamos discutir aqui, vamos", possa que aconteça isso de novo. Muito bom, seu Ivo. O senhor é aí um dos fundadores dessa organização tão importante para o Brasil, né? Eu acho que ela é a maior e a principal organização que continua na luta pelos direitos territoriais, não só territoriais, culturais e tudo que envolve essa questão da identidade nossa dentro dos territórios, né? Com a sua, digamos, pouquinho de experiência, né, Iago, né, que falando de uma maneira, não muito literal, mas acredito que a sua experiência ao longo desses anos, da sua caminhada, da sua trajetória conta muito. Então, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para as próximas gerações, que são as lideranças quilombolas, né, que vão assumir aí a CONAC, essa organização representativa no Brasil, eh qual que seria o principal alerta e qual seria o principal sonho que o senhor tem e essa mensagem, né, que o senhor pode deixar para essas futuras lideranças da CONAC? O nosso povo brasileiro, negro nesse país, a nossa experiência ela é natural. Ela desperta a gente pela estrutura que o país apresenta. Então cada um de nós vamos descobrir dentro da gente qual é a nossa missão nesse país. Nós não temos assim um caminho desenhado, um projeto pronto, o que que nós vamos seguir. Então,
uma coisa que desperta todo o nosso povo negro é o racismo que é apresentado cada dia. Então, cada um de nós que ele descobre que o racismo está ao lado dele, ele tem uma missão, e ele vai descobrir a missão. A CONAC é um caminho, né, para você ter a sua missão. Então, na hora que você se depara com a estrutura do Estado, você tem a sua missão. Eu acredito que a nossa luta ela é contínua, porque o Brasil vai ser sempre o Brasil e essa luta vai ser contínua para sempre, sempre. Seu Ivo, estou muito feliz de conhecer o senhor, né, de ouvir o senhor dando essa verdadeira aula sobre a CONAC aqui pra gente. Acho que com certeza eu passaria o restante do dia e o fim de semana ouvindo o senhor, acho que é muito importante. Mas eu gostaria de agradecer, né, a sua presença, a sua fala, deixar o microfone aberto para o senhor falar o que o senhor quiser, né, algo que a gente não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar, fique à vontade. Não, eu tenho também a agradecer, talvez eu até não falei o que era para o que vocês queriam perguntar, porque eu não escrevo o que eu vou falar. Geralmente vai aparecendo na minha mente, às vezes eu até repito, mas ah, o Abdias do Nascimento, ele dizia assim, que quando ele ia falar, ele pedia que os orixás trouxessem essas falas adequadas para ele falar. E eu também peço isso, né? E eu vou falando, né? Vou falando, até uma hora as coisas saem. Mas eu não tenho assim uma estrutura de o que eu vou falar. Me convida e eu falo. Eu vou falando e falo. Mas eu só quero agradecer o momento e estou disponível para outros momentos, se for necessário. Vocês acharem que eu deva falar mais, e a gente vai conversando e a gente vai contando. Tem uma história nossa que é do povo africano, que é a história de Kunta Kinte, né? Ele foi um escravo nos Estados Unidos, e que ele pegaram ele criança e trouxeram para a América, né, na costa dos Estados Unidos. Ele era da Zâmbia, né, pega o rio Zâmbia. E ele pegaram ele nessa área, e a família dele já era rainha, ele já era para ser rei. E os captadores de escravos levaram ele, né, os captadores de escravos pegaram a família dele. Quando ele chegou na América, principalmente nos Estados Unidos, ele sabia que o nome dele era Kunta Kinte. Entendeu? Eu sabia que o nome dele era Kunta Kinte. E eles tentaram mudar o nome dele, entendeu? Porque tentaram, todos os escravos que chegavam na América, o nome era mudado. Eles botavam o nome. Mas ele sabia que o nome dele era Kunta Kinte. E o que que acontece? Eles toda vez que perguntava como era o nome dele, ele dizia: "Meu nome é Kunta Kinte". Aí ele pegava 10 chicotadas. Aí essas chicotadas sarava, eles passavam remédio, as tia botava o remédio, aí quando ia pra Oh, Jesus. Se quiser continuar, é que eu tô prestando atenção. Meu Deus! Será que é justo assim? Cobraça? Pois. Kunta Kinte, Conta aqui. Kunta Kinte. Kunta Kinte. Estava por vendo se dizia se fizer essa sem não é isso. Graças a Deus. Estava vendo essa coisa na É. internet. Eu Kunta Kinte. Rapaz, ó. Tanto é que ele apanhou até morrer, mas não saiu o nome dele, ele não tirou o nome dele. Então a nossa história no Brasil vai ser essa. Nós sempre vamos contar a história. E vai morrer. E vamos morrer, vamos apanhando e vamos contando. Quantos irmãos e irmã nossa, tô aí esse quadro aqui, é só companheiros, irmã, prima, irmão que foram mortos.
às vezes violência e às vezes psicologicamente a chega do doença e morre. Porque esse país sempre nos matou. Forte. Quando você compara a escravidão é mundial. Não é dizer assim: "Não, a escravidão foi só no Brasil". Não, a escravidão foi no continente, no mundo. Inteiro. Agora, quando você chama a escravidão negra, não existe outra. Você não imagina a crueldade que foi feita da escravidão negra no mundo. Foi um dos piores crimes na face da terra. Porque a escravidão não era só da chicotada. A escravidão não era só nós trabalhar. Era todo tipo de crime da humanidade estava dentro da escravidão. Está até hoje. Então por isso que nós conta. Então é a história de conta que tem, entendeu? Nós vamos sempre contar isso. E aí nossos filhos, netos vão contar. Porque não vai ter como apagar, não tem como esconder. Porque tentaram, não sei se você não já ouviu dizer: "Não tem nada escrito sobre a escravidão porque o Rui Barbosa queimou". Não diz isso? Qual o teu município? Sou de Londrina, no Paraná. Paraná. Paraná é um estado bastante antigo, né? Vamos supor que Paraná é de 1700, essa faixa, Por aí. né? 1600, 1700. Tu vai na cidade mais velha de Paraná, qual é? Se eu não me engano, é Curitiba. A mais velha, Se eu não me engano. capital mesmo. É a capital. Então tu vai o dia que tu tiver tempo, tu vai no cartório mais antigo de Curitiba. E vai lá, pede qualquer documento sobre a escravidão. Tá lá guardado. Então a escravidão está guardada dentro dos cartórios, dentro dos arquivos da igreja, dentro dos arquivos da Câmara de Vereador. E aí você não, queimou tudo, não é verdade. Está tudo guardado, tudo escondido. Entendeu? Acho que é bem importante isso que o senhor fala, né? Porque, por exemplo, os casos, inclusive os primeiros casos de homofobia que se tem registro, né, foram registrados pelo Santo Ofício da Inquisição, que veio junto com as caravelas. E aí, quando a gente procura os registros, não existe, mas a gente sabe que estão arquivados na Torre do Tombo, lá em Portugal, né? Inclusive, teve alguns antropólogos que estudaram isso, né? Luiz Motti foi um dos que estudaram isso. E hoje, pelo que se tem notícia, uma das primeiras vítimas de homofobia no Brasil foi o Tibira, que foi morto na boca de um canhão por ser LGBT, em 616. 16. Olha, não sei se vocês conhecem o Alfredo Wagner, né? Sim. Eu falei uma palestra com ele, como nós estava discutindo a CONAC, né? Eu discuti a CONAC para fazer uma federação, aí eu perguntei: "Alfredo, em vez de ter uma federação antes, uma estrutura de organização social antiga", ele disse: "Não, existe a primeira federação no Brasil, foi dos indígenas". Ele até me disse o nome da tribo que fez. Esse cacique, ele conseguiu fazer uma federação de várias, né, tribos para enfrentar a colonização no Brasil. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que estão guardadas, escondidas, que a gente não sabe. Entendeu? Ele disse que não tem registro, que não tem isso aqui. Exatamente para a gente não saber da história do Brasil. Entendeu? Justamente. Seu Ivo, a gente teve esse imprevisto. Só um minutinho. Só um minutinho. A gente teve esse imprevisto com a luz, né, que caiu. Não, Mas muito obrigado pela sua presença.